Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Feliz Páscoa a todos. Vamos lá, né? Volume 284, capítulo 21 de outubro de 1899. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem, causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação, sentia-me cansada e sem forças, ainda que ia oferecendo estas mesmas penas, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena serbíssima como um meio para testar-te, meu amor, e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, frieiras, eu, hein? Friezas, né? Eu acho que sinto. Tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações por mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício de boa vontade, quando se te oferece o que se pode sem reserva alguma, mas vem, porque não posso mais. Muitas vezes me vinha a tentação de me conformar à justiça e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma. Porque quando Jesus nos dias passados me tinha dito que se não me conformasse, eu obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada, para não ter-me descontente. Mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não o consentia. Enquanto me encontrava entre estas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para o seu coração, e eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Depois disto, vi o meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e irado com as nações, que dava terror. Eu súbito comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso de tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, levando o aspecto sério e quase irado, me disse: Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. E eu, Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu, ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas? E ele, falando-me sério, tanto que me senti aterrada, disse-me: Tu queres tocar os dois extremos, ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte? Crês tu que Corato seja o melhor e o que menos me ofende? E o fato de o ter perdoado em parte em comparação com as outras cidades é coisa de nada? Por isso, conforta-te e acalma-te, e enquanto eu me ocupo em castigar as nações, tu me acompanhas com os teus suspiros e com os teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Forte. Jesus foi bem sério com ela nesse trecho, né? Ela tá bem complicada, né? Nossa, que atitude estranha dela, né? Ela rezou, mas uma oração meio assim, né? Meio virtuosa demais, né? Outra parte de virtude, né? Oferecendo tudo, assim, como se estivesse numa luta infernal ali, né? Como se tudo fosse um inferno para ela e ela oferecendo essa toda a né? Os infernos dela para Deus, né? Tipo assim, para poder ver se serve para alguma coisa, né? Tipo assim. Então eu achei muito assim, eu sinceramente, eu que senti aqui enquanto eu tava lendo, né? E mas não é assim mesmo que tem que rezar, não sei o quê. Mas não sei, ela parece que não conseguiu o resultado, né? Tá vendo que ela. Aí me vinha a tentação de me conformar com a justiça e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma.
Porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada, para não ter-me descontente. Ela falando que não pode conformar-se com a justiça. E aí ela tem que, né, a obediência não aceita, e ela tá nessa amargura toda, é muita má vontade, né? Assim. Aí você fala assim: não, Aline, ela não tá assim, não, ela tá certa, tá tudo certo, ela é perfeita, santa. A Luísa é santa, ela não faz nada de errado, né? Ela não tem sentimentos errados, não, né? Calma, gente, ela ainda não vive plenamente com o conhecimento da divina vontade, ainda tá na virtude, ela ainda tá, né, debatendo com Jesus, ainda tá num processo ali que ele tá tentando ensiná-la pouco a pouco né, a entender o que é a vontade divina, ela nem começou direito ainda a falar sobre isso. Então, vocês têm que ter paciência. Quem é iniciante, que está no volume 2 e não está, mas não está ainda no volume 11, né, que a gente está, o outro grupo, tá? A gente medita o volume 11 e o volume 25, mas assim, não quer dizer que vocês que estão iniciantes, que eu estou estudando só o volume 2 com vocês, que vocês não podem ir lá para os vídeos, né, dos outros temas, né? É porque eu tô aqui seguindo o ritmo de vocês, porque vocês têm dificuldade. Então, eu não tô pegando no pé de vocês para avançar muito, tá? Mas vocês têm liberdade de pegar a escola da Divina Vontade, entendeu? Para aprender sobre a Divina Vontade, sobre o que é os outros trechos lá do futuro, porque senão vocês vão ficar confusos com o que eu falo, né? Então, vocês que é iniciantes, que estão só no volume 2, para não correr o risco de sair mais alguém, né, de vocês aí, porque teve uma moça que saiu esses dias. Então, para não correr o risco, quem quiser ler o livro do Céu Avançado, pode ler sozinho. Não vou obrigar, né, a ficar só no volume 2. Você que sabe. Mas a meditação e partilha é só do volume 2. Cada, né, um dia sim, um dia não. Porque eu sei que vocês têm dificuldade de fazer partilha. Mas o estudo de vocês, se vocês quiserem ler mais avançado, mais rápido, fiquem à vontade. Ninguém aqui é obrigado a nada. Tá bom? Eu só estou fazendo acompanhamento, mas tem muito material da Escola da Divina Vontade para vocês estudarem, para vocês não ficarem boiando, para vocês entenderem o que está sendo falado, para poder entender por que que eu falo isso da Luísa, dela viver virtude, que a virtude não é bom. Então, vocês vê os meus vídeos, eu falo que virtude não é bom. E volume 2 até volume 10, volume 1 até volume 10 é virtude, 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 virtude. Jesus ainda está purificando a Luísa dessa coisa humana, né? Dela se preocupar com o humano, dela não querer a justiça, dela não aceitar a vontade de Deus, que está querendo castigar as criaturas, entendeu? Ela ainda está aprendendo muita coisa. É necessário esse processo que a Luísa está passando, porque Deus ele tem que ensinar a Luísa a entendê-lo. E a gente também, né, estamos em contrapartida também aprendendo junto com a Luísa. Então, é necessário esse processo para a gente poder compreender a Deus, entender a cabeça de Deus. Senão, a gente não entende. Então, ele primeiro fez todo esse processo de primeiro finalizar a parte humana para depois entrar na divina. Mas a gente já tem que entender que a divina está aí também, para a gente não ficar boiando, né? Que é o dom da divina vontade é o que a gente tem que querer viver. Então a gente já tem que entender mais ou menos qual é a vontade de Deus mesmo, né? E não viver assim, não, ali, não tem problema não, eu aceito viver virtude. Não, se Jesus não quer que você viva virtude, quer que você viva na divina vontade, então já vai entendendo pouco a pouco o que é viver na vontade divina, né? E aí a escola da divina vontade está disponível para você. Você tem que colocar com prioridade, né, essa realidade, tá bom? Aqui é o entendimento que você está fazendo, um estudo mais avançado para entender passo a passo, mas o seu entendimento tem que passar disso para a divina vontade. Então, eu convido você a ir para a escola da divina vontade para ir entendendo mais rápido, tá bom? Beleza. Então, à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação. Mas essas almas se servem das riquezas, né, o dinheiro, o poder, para me ofender. E forma esse dinheiro todo que elas ganham um ídolo para me ofender, né, para o seu coração. Então elas colocam o dinheiro, a fama, toda a riqueza como o que vai fazer elas serem felizes, é o que vai resolver os problemas delas todos, que vai garantir a felicidade delas e a vida delas é o dinheiro, né? Então elas adoram o dinheiro com tudo que tem. E ele falou: eu destruirei essas pessoas e as riquezas junto com elas. Então, porque elas estão colocando a confiança delas em outras coisas, nos bens terrenos, né? E não nos bens eternos. Elas não estão nem um pouco preocupadas com a salvação eterna delas, com a alma delas, elas não estão nem aí, né? Depois disso, viu meu caríssimo Jesus muito bravo, né? Nervoso, ofendido, irado, nervoso, sofredor, e dava terror. Ele tá bravo, né? As orações dela não deu resultado, né? Por isso que eu tô falando. Eu súbito comecei a dizer: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue.
O uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos que fizeste no curso de tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E aí ele vai falar para ela, né? Muito irado, tá muito bravo. Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos de bestas ferozes. Então as pessoas são muito, estão ferozes, né? Pelas coisas do mundo, né? Então são monstros, né? Animais, né? Afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta podridão e a multiplicidade das culpas que sai dos seus sentidos, né? Sentidos é comer, beber, né? Ver o que tá vendo, o que tá tocando. Então os homens só querem pecar com essas coisas. E obrigam Jesus a fugir por causa da impureza tão grande, né? Aí ela fala, Senhor, como te vejo zangado, se queres continuar então a mandar castigos, eu quero ir para o céu, ou então eu quero sair deste estado. Nossa, gravíssimo, gente, gravíssimo. Ela não tem nenhuma preocupação mesmo, né? Não tá nem um pouco preocupada com os outros, só com ela mesma, né? A Aline não, ela aceita os castigos, ela quer ajudar as pessoas. Ah, tá bom. Ela fala assim, de que adiante? Que adianta estar nesse estado se não posso mais me oferecer como vítima para livrar as pessoas? Mas Jesus deixou claro para ela, né? Que ela não, que já falou várias vezes que ela vai ajudar as pessoas em qualquer estado. Se ela sofrer, se ela não sofrer, ela tá ajudando as pessoas, né? Ele já falou, mas ela parece que não ouve o que Jesus diz, né? E ele falando-me sério, tanto que me senti aterrada. Me disse: Nossa, tu queres tocar os dois extremos. Você só quer pra você, você só quer pra você, né? Ou você não quer fazer mais nada, ou você quer vir para o céu. Então eu tô feliz, o resto que se dane, né? Não te contentas com as nações sejam perdoadas em parte, né? Porque ele já tinha falado isso para ela. Crês tu que Corato seja o melhor e que o menos me ofende? Por que que ele falou isso? Porque ela vai para o céu, aí não vai ter ninguém mais para estar ali por Corato, né? Então ela tá achando que Corato deve ser uma boa, uma cidade maravilhosa, porque ela pode ir para o céu tranquilo, né? Ou deixar de ser vítima, né? E o fato de o ter perdoado em parte em comparação com as outras cidades é coisa de nada, e ele fez isso, né? Por isso, conforta-te e acalma-te. E enquanto eu me ocupo em castigar as nações, tu me acompanhas em teus, mesmo com os teus suspiros e os teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então ela tem que se importar de que os castigos sirvam para alguma coisa. E ela acha que os castigos não vai servir para nada, né? Ela não valoriza o que Jesus está fazendo, entendeu? Nossa, Alice, só tá falando mal da Luísa hoje, meu Deus, mas não, é que ela ainda tá aprendendo. Então ela ainda tá aprendendo. A gente tem que perceber a atitude dela, que ela vai o contrário do que ele está pedindo, né? Ela está agindo de forma diferente. Ah, mas ela está rezando, olha só, ela está oferecendo tudo que ela sofre. Ela está interessada em ajudar, ela quer fazer alguma coisa. Tudo bem, todo mundo quer fazer alguma coisa. Ela quer Jesus, então ela quer tanto Jesus na vida dela que ela vai fazer o que for preciso para ter ele, né? É o que a gente percebe dela, né? Ela vai fazer qualquer coisa que Jesus quiser. Mas só que ela entende as coisas assim, percebe que ela entende de uma forma distorcida, né? Mas tudo bem, ela tá fazendo isso e ele tá debatendo com ela para ensiná-la. Aos poucos ela vai entendendo, que ele fala que vai aos goles, né, trabalhando nela para ela entender, e ela vai entendendo de acordo com o que ele vai debatendo com ela, né? Ele ficar sempre debatendo com ela, indo contra o que ela tá falando, chamando a atenção dela, tá ensinando ela e tá ensinando a gente também. Então, não tem problema nenhum, a gente é isso mesmo, né? Ela é pecadora como nós, não nada como nós, na natureza humana, tudo distorcido mesmo, é natural, não tô vendo nada, não é nada de errado. Mas eu sou uma pessoa correta e verdadeira e honesta no que está sendo falado aqui, tá? Então eu falo a verdade mesmo. Não tem problema nenhum fazer uma análise correta e literal do texto, amém? Então é isso, por enquanto tá bom. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o colo da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, graças a Deus, né, a gente retomando os estudos, né, diários, que é muito importante, né? Faz muita falta, né? Voltamos renovados, né, nessa Páscoa, depois daquela vigília também maravilhosa, né? E aí com todo vapor, né, pra gente continuar firmes aí, cada vez mais, né? Então vamos, né, meditar o tema. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem, causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação,
Sentia-me cansada e sem forças, ainda que oferecendo essas mesmas penas, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privado de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para testar-te meu amor e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, friezas que sinto, tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações por mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto te ofereço. Ela passa aquele sentimento de ranço, né? Não é uma coisa assim que ela tá abraçando, né? É como se ela estivesse rastejando, né? Ela oferece aquilo, mas é como se fosse aquilo fosse a contrariedade que ela tá oferecendo, né? Entendeu? Ela não tem ainda assim aquele entendimento que é a vontade de Deus, o estado que for, Jesus vinha ou não vinha, é a vontade de Deus, ela mais a vontade de Deus, faz uma guerra contra isso, né? Você vê uma resistência, né? Não é o que ela gostaria, né? Ela passa muito esse peso no que ela tá, nas palavras dela, né? Um peso demais, né? Sempre reclamando disso, dessa situação e tudo, né? Então é complicado, é muito complicado, né? Ela, olha pra você ver, isso aqui é pesadíssimo. Muitas vezes me vinha a tentação, olha pra você ver, a tentação de me conformar à justiça. Olha pra você ver, conformar à justiça de Deus é tentação. Né, não, tá parecendo que ela tá falando que é algo assim contra Deus, né, do inimigo, né, que a tentação de me conformar à justiça. Olha pra você ver, e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma. Porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria que não viesse e a não dizer-lhe mais nada para não ter-me descontente, mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não o consentia. Enquanto me encontrava entre essas amarguras, primeiro veio uma luz, com a voz me disse: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para o seu coração. Eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Muito forte. É muito triste, porque aqui Jesus está falando qual que era a vontade dele. Quando ele deu os bens da terra, as coisas para o homem se servir delas, era para essas coisas ele espiritualizar. Era para ser meios de santificar o homem, mais nada. Eram meios para que o homem, vendo nessas coisas, visse a providência, o amor, a misericórdia de Deus, o carinho de Deus, que produzisse nele gratidão por Deus, né? Então, assim, que tudo fosse para elevar os pensamentos dele em Deus. Por exemplo, alguém faz uma viagem bem cara aí, né? Vai lá para a Europa da vida, né? E vê as catedrais, vê umas coisas lá assim da Europa lá. Mas aí a pessoa quer ostentar com aquilo. Mas a vontade de Deus era que se ele dá para a pessoa a possibilidade, por exemplo, de fazer viagem, tudo qualquer lugar, você pode se imaginar que só os ricos vão. E contei para as coisas mais lindas que existe, aquelas ilhas paradisíacas, né? Aquelas coisas mais lindas que existe aí, que a gente só vê em cartão postal, na internet, né? Era para eles servirem para mais ainda se confirmar a existência de Deus, agradecer a Deus, aquilo produzindo neles orações, contemplação, amor a Deus pela natureza que ele criou, entendeu? Eram para ser meios de fazer o bem, né? Pensa na pessoa que tem muita coisa assim, que tem capacidade de ajudar muita gente, né? De ajudar lá, viajar lá para África e ajudar as pessoas que precisam, sei lá, com os recursos que ela tem, com a influência que ela tem. Então era para as pessoas servirem das coisas para santificação. Então era para usar só o que é necessário. É só o que é necessário. É porque Deus quer. Deus está me dando essa possibilidade, Ele quer me dar essa possibilidade. Então eu vou por Ele.
Então era tudo para ser meios para as pessoas ficarem mais com Deus, não se distrair pela coisa em si, mas meios para as pessoas se aproximarem mais de Deus através dessas coisas. É só essa a finalidade das coisas aqui. É só essa a finalidade. É isso que está falando. A minha intenção, a minha vontade é que o ser humano utilize dessas coisas, mas é para sua própria santificação. E é para elas, porque para sua própria santificação, que eles vai usar delas com dignidade, reconhecendo que quem está dando é Deus, né? Sendo gratas a Deus, não vai usar com egoísmo, né? Porque vai ajudar o próximo, né? Entendeu? Então, assim, isso vai produzir nelas mais aproximação de Deus, é o que deveria acontecer. Reconhecer que é Deus que está dando para elas, a pessoa vai fazer aquela viagem, ela reconhecer que é Deus que está dando para ela aquela possibilidade. E ela está indo lá para confirmar mais ainda a beleza de Deus através da criação, para glorificar mais a Deus, ainda para fazer mais atos de amor a Deus, vendo aquele lugar lindo lá. Mas aí muitas vezes a pessoa vai para esses lugares para pecar cada vez mais. A pessoa se serve dessas coisas para ofender a Deus, ou seja, se serve dos bens do Criador para ofender o próprio Criador, o próprio dono. É como alguém que é convidado, que está na casa da pessoa e usa das coisas da pessoa para prejudicá-la. Assim, a ela, né, prejudicar o próprio dono. É o que as pessoas fazem com Deus. E por que que ofende Deus? Aí está falando, porque dentro do coração delas formam um outro ídolo. Elas, em vez de olhar para Deus, essas coisas ser só um meio para elas amarem a Deus, elas amam essas coisas e vivem para essas coisas. Então elas fazem disso um ídolo, é isso que ocupa o pensamento delas. É isso que ocupa o coração delas, entendeu? É ter, poder, poder, poder. Então elas esquecem de Deus e formam um ídolo no seu coração. Isso você pode fazer com pessoas, pode fazer com coisas materiais, com qualquer coisa que é um bem que Deus está te dando para sua santificação. Você pode fazer isso com seu marido, pode fazer isso com seu filho. Olha que perigo que é. Entendeu? Porque tudo que ele nos dá é para nossa santificação. Entendeu? Ele não dá nada para nós perder, para se perder, para nossa condenação. Então, às vezes, quando ele não dá, é justamente porque sabe que a pessoa pode se perder, porque aquilo pode ser um ídolo para a pessoa. Entendeu? Então, ele dá conforme a santidade, para a santidade na pessoa, né? Então, até as pessoas que põem na nossa vida, não é para nossa santificação, não é para elas se tornarem ídolos para nós. E a gente olhar para elas e tirar os olhos de Deus, entendeu? Não pode isso, não pode acontecer, né? Então, assim, é para a gente amar a Deus quando a gente cuida dessas pessoas, mas assim, dentro das possibilidades que Deus dá, dentro dentro dos limites também que Ele permite, né? Sem fazer com que a gente vive em função daquela pessoa. Eu não posso achar, por exemplo, eu tenho uma filha, mas eu não posso achar que minha vida gira em viver em função dessa bebê, porque é um grande mal, né, que as mães podem pensar, né? Que a vida delas é viver em função do filho, né? E eu vou virar uma escrava de um bebê. E achar que a minha vida tem que parar, né? Aí eu paro de dar atenção para as coisas de Deus e acho assim, a minha vida é em torno desse bebezinho. Eu posso fazer o bebezinho meu ídolo. Entendeu? Porque eu posso pensar assim, tudo depende de mim, de mais ninguém. Ninguém mais pode pôr a mão, só eu. Só eu que sei cuidar. Só eu que sei cuidar do bebezinho. É só eu, depende totalmente de mim, 100% de mim. Se não tiver eu, o bebê morre. Aí eu esqueço que o neném tem anjo da guarda. Eu esqueço que Deus cuida, né? Eu esqueço, né? Toda esse cerco, né? Que Deus usa também de outras pessoas para dar uma ajuda, um suporte. Eu vivo só em função de eu ser tudo para esse bebê e começa uma idolatria. Isso pode acontecer no casamento, isso pode acontecer com os filhos, isso pode acontecer no trabalho, né? O trabalho ser um meio de santificação para a pessoa, mas ela tirar os olhos disso, do propósito divino, e viver no propósito humano. É muito fácil trocar Deus pelas criaturas. É o que o Adão fez, é a culpa original. Então é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. E isso é uma ofensa grave. E é o que o mundo está fazendo, e por isso tem que castigar.
Então, aí tá falando aqui, né? À medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Então, quanto mais ele se ocupa disso, terra, 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 mais ele vai perdendo aquela noção de eternidade, né? De que ele não, ele acha que tem que viver aqui agora intensamente, né? Que a vida dele é aqui. Então ele vai afastando mais ainda do caminho para a eternidade, né? De buscar aquilo que não passa, né? Porque ele pensa que, não, eu sou para essas coisas mesmo, alcançar isso, conseguir aquilo. Essas coisas viram a distração na cabeça da pessoa. E ela vai vivendo realmente, né? No final, aqui vai falar de bestas ferozes, como se o instinto dela mesmo é de sobreviver aqui na Terra, né? Ela vai perdendo a noção de alma, de que ela tem uma alma, e de que ela tem que buscar o que é eterno, porque a vida na Terra, ele fala que é um jogo, né, essa vida. A finalidade nossa aqui é se espiritualizar. A nossa finalidade aqui, tudo que nos acontece tem que ser visto de uma forma espiritualizada. Tem que ser em Deus. É tudo, é um caminho para Deus, é tudo para produzir santidade em nós. Se a gente vê as coisas só pelas coisas em si, toda a nossa, é, como que eu posso dizer assim, a forma que a gente também vai entender os acontecimentos é só estilo terra, né? Por exemplo, a pessoa tá lá pegada no trabalho dela, a conseguir uma promoção, né? E ela só vive pensando nisso, então ela, né, é intrometida até, né? Ela quer saber o que que o chefe tá pensando, né? Ela tá envolvida em tudo, qualquer coisa da empresa, para ela ser a pessoa que vai conseguir a promoção. Então, e ela vai ficar só mergulhando na terra, na terra, na terra, na preocupação de ser promovida. Como se a cabeça dela, o sentido da vida dela fosse esse, né? Conseguir essa promoção no trabalho, entendeu? Então, a eternidade, essas coisas, ela nem pensa, né? Ela pensa que agora, ela até fala, eu só vou ficar satisfeito quando eu alcançar esse propósito. Então, o propósito dela é só terreno, entendeu? Então, a cabeça dela só tá nessa realidade. Aí Deus vai e não permite uma coisa dessa acontecer, né? Vamos supor assim, uma outra pessoa ganha essa promoção, tem um desapontamento daqueles. Então, Deus frustra os planos terrenos dela, entendeu? Só que aí, como a pessoa entende isso? Aí dá o problema. Se ela só está intrometendo na terra, se ela só vê terra, toda a interpretação dela das coisas que acontecem é só terra. Ah, é inveja de alguém que puxou meu tapete, que me atrapalhou. Esse chefe é mal agradecido, ingrato, depois de todo o meu sacrifício. Então ela vai produzir raiva, frustração, né, inveja, um monte de coisa, porque ela só vê terra, entendeu? E ela não vai ver o espiritual e ver que foi Deus. E falar que foi Deus que fez isso. É muito difícil isso, mas a pessoa não reconhece que é Deus. Entende? Que Deus tá fazendo isso pela alma dela. Entendeu? Que Deus tá salvando ela, não dando aquela promoção para ela. Que Deus tá salvando ela. Entendeu? Que ela poderia até se perder se ela ganhasse essa promoção. De tanta idolatria. E Deus tá salvando ela da idolatria. No trabalho dela, a idolatria. Idolatria por reconhecimento, né? Mas a pessoa não aceita, né? Então, assim, um exemplo que eu tô dando, né? De como que é terrível essa realidade. Entendeu? Então imagina só, Deus vê no coração, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, imagina se não tem motivos para castigar, sabendo que hoje em dia o que mais tem é apelação para as pessoas se distrair com a Terra. Na TV, na mídia, de tudo, tudo em torno do dinheiro. Tem gente ensinando na internet as pessoas a usar os salmos, a Bíblia, para conseguir riqueza, prosperidade, falando que a pessoa não. É porque a pessoa não está sendo obediente a Deus, por isso que não está conseguindo prosperar. E está ensinando orações, ensinando. Mas não é um amor por Deus, está ensinando elas. Ah, vocês têm que ser mais fiéis a Deus para ter prosperidade. Então, assim, se servir das coisas de Deus, da própria palavra de Deus para o ofender. Entende? Então, assim, Deus, como que ele vai virar as costas para essa realidade em que o homem está, né? E aí ela viu Jesus assim, ó. Caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e irado com as nações que dava terror. Então, ele estava irado.
com essa realidade, com as nações, por causa dessa idolatria diversa, que tem idolatria por tudo qualquer coisa que se possa imaginar, né? Tudo qualquer tipo de idolatria, né? Aí ela falou: ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, uso santíssimos dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazes criatura. E Jesus, levando aspecto sério e quase irado, ela falou dos sentidos, né? O tema dessa semana no nosso live de equipes é sobre os sentidos, o homem usar os sentidos do jeito errado. Interessante. Aí, Jesus, levando aspecto sério e quase irado, disse: você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Olha que interessante, gente. É o tema dessa semana também da live de equipes. Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Olha como os sentidos é tudo, tá? A visão dele, ele tá falando dos sentidos mesmo, visão, a audição, o que que elas ouvem, o que que elas falam, do que elas falam, do que elas ouvem, o que que elas veem, né? Qual que é o alvo delas, a mira delas, para onde elas estão olhando, em que elas estão pensando, né? Quais os sentimentos que elas estão tendo. E tem só ver idolatria, 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 um monte de deuses. O ser humano está fabricando seus deuses. É uma adega de vícios, né? Um monte de deuses. E vários nomes você pode dar a esses deuses. Então, como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. Para você ver, olha isso como que é forte, né? É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que saem dos seus sentidos que me obriga a fugir. Então, olha para você ver, é como bestas ferozes os sentidos dos homens. Quando ele faz essa comparação, você fica pensando assim, né, aquelas bestas que vai atrás da presa e não pensa nada, né? Não tem nenhum raciocínio, né? Só o instinto do sensitivo. É isso que está dizendo. A besta só quer se alimentar, ela tá com fome, e ela só vai pro alvo dela faminta, né? Desesperada, com as garras, e ela vai lá e ataca a presa, né? Então, assim, se o bicho tiver envenenado, ele não vai morrer, porque não vai ter nenhum raciocínio, só quer comer. O homem tá assim, sem raciocínio, sem consciência, sem reflexão. É isso que está dizendo. Não está refletindo. Quando Deus vê o coração dessas pessoas, entendeu? Elas só querem o prazer, seja do ver, já vê as coisas desejando. Ver a mulher do próximo, tá de olho na mulher do próximo. Ver a casa do próximo, eu quero uma casa igualzinha. A pessoa tá ali vendo as coisas na loja e já tá ali na internet. Aí eu quero comprar isso, aí eu também quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Fica parecendo umas bestas ferozes. E vai, faz dívida aqui, faz dívida ali, e estoura cartão aqui, estoura cartão do outro lado. E tá aqui, e parece que nem pensa no que ela tá fazendo, ela só tá comprando o prazer de comprar, o prazer de ter a presa, é a presa que ela tá agarrando dessa terra, entendeu? E assim é no falar, assim é no pensar, sabe? A pessoa tá como assim, eu tô com fome, não importa quem eu vou machucar, não importa, eu quero, não importa se é lícito eu pegar, não importa se isso deveria ser de outro, eu só sei que eu quero. Então o ser humano tá assim, eu quero, 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 sabe? E é uma violência que tá falando com seus rugidos, os instintos dela estão apelando, os instintos dela estão à flor da pele e ela está alimentando essas bestas. Então, o olho dela quer ver tal coisa, ela vai lá e alimenta a besta. O ouvido dela quer ouvir tal coisa, ela alimenta a besta. A boca dela quer falar tal coisa, ela vai lá e alimenta a besta. Ela alimenta a besta, a fera. Ela alimenta em vez dela matar. Porque o que que Deus quer da pessoa? O que que o espiritual faz? Você tem que fazer guerra contra as bestas ferozes que está dentro de você. O mundo está ensinando as pessoas a alimentar as bestas. Por isso que é fácil depois se render ao anticristo, porque o ser humano já está alimentando a besta. O ser humano alimenta a besta todas as vezes que ele vive só com seus sentidos carnais, entendeu? Então, o que que o espírito, o que que a santidade, o que que é o mover de Deus dentro da alma vai produzir numa pessoa? Guerra contra essas bestas ferozes. Ela vai fechar a boca do bicho. Ela não vai dar gosto para si mesma, ela não vai se alimentar, ela vai dizer não. Ela vai deixar a besta faminta, deixar ela morrer de fome. Ela não vai lá e falar, eu quero, então eu vou me dar, não. Me convém isso? É o que Deus quer? Não, Deus falou que não. Deus falou que considere as coisas do mundo como esterco. Ah, então é esterco, não presta.
Então não quer dizer que o que o meu instinto está querendo não quer dizer que é pro meu bem. Nem tudo que eu quero é pro meu bem. Só porque meu corpo está pedindo, quer dizer que é pro meu bem? Não. Mas o que que a minha mente, a minha inteligência iluminada por Deus precisa? O que que alimenta a minha alma? O que que Jesus disse que eu preciso disso? Buscar as coisas de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Aí ele fala, aí você vai para a palavra de Deus e vai começar a alimentar o seu espírito. E é claro que os seus sentidos não vão gostar nada, nada, porque os seus sentidos quer ficar de boa, quer prazer. Mas aí você fala, quem disse que o que me machuca um pouco agora, quer dizer então que eu deveria não me machucar e favorecer os meus sentidos? Porque aí eu estaria cuidando de mim, não. Já percebi que não. Que às vezes me machucar um pouco agora, me privar de algo agora, eu estou me dando um bem maior, porque eu estou cuidando da minha alma. Porque o meu corpo, ele é irracional. Os meus sentidos, com o pecado original, ficaram todos deturpados. Cada um vai para um lugar diferente, uma direção diferente. Mas o que, mas o que que pode ordenar tudo? Só a verdade. Só a verdade pode me colocar no caminho certo. Só ela pode colocar equilíbrio em tudo. Então, meu espírito que tem que dominar sobre a minha carne, porque o meu espírito vai ser alimentado pela inteligência, pela verdade. Entendeu? Os meus sentidos, eles buscam o que é temporal, o que sacia agora, mas uma besta feroz sacia um pouquinho, depois quer comer de novo. Então, como que os meus sentidos podem ser o meu guia? Eles que estão certos, será? Que é o que me dá prazer, que é o certo, será? Então, gente, o homem tá assim, só quero o que me dá prazer, não importa mais nada. E tá cego. Então Jesus tá vendo o ser humano louco e a gente tá vendo isso, gente. A gente vai ver as notícias e fala, meu Deus, que loucura. É igual as bestas mesmo que nem pensa. Quero matar aquela pessoa, eu vou lá e mato. Quero fazer tal coisa, mato. Né? Igual eu vi uma reportagem terrível do homem psicólogo que afastou a esposa da família, afastou a esposa de todo mundo, se tornou um sociopata, né? Manipulou a esposa, depois matou ela, matou a filha mais nova e ficou com a enteada de 11 anos na época, entendeu? E ainda fez a cabeça dela para que ela também ficasse igual a ele e os dois planejassem a morte da família. Então, assim, uma coisa horrível. Aí você fala assim, meu Deus, não é ser humano que eu tô vendo, é bestas ferozes, é pessoas que se movem pelo, não, eu quero, e o jeito de eliminar o que tá me impedindo de ter o prazer que eu quero é matar. Então, o obstáculo é essa pessoa, vamos lá e tirar ela. Então, você vai ver um homem assim, gente, caminhando assim, ó. Tem um trecho do livro do céu que fala que eles andam como um bicho sem cabeça. Não, gente, nós não fomos feitos para ser assim. O plano de Deus, vamos pensar no plano original. É o ser humano equilibrado, com tudo no seu devido lugar, com as paixões em domínios, com as virtudes imperando sobre as paixões, as paixões transformadas em virtude. É um homem com tudo no lugar, entende? Entendeu? É um homem que vive pela inteligência, mas uma inteligência iluminada realmente por Deus, tendo uma compreensão clara das coisas. Não é alguém que o sentido que é uma coisa ele vai. Não. Ele vive pelo conhecimento, e é o conhecimento que o guia, que é a sua bússola. Então, é uma pessoa, assim, é uma pessoa controlada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa ordenada. Então, estamos fora do que Deus planejou. Então, como que não vai se irar de ter vindo e dado, né, nessa Páscoa, quando nós celebramos a sua entrega, a sua paixão, é justamente para nos regenerar, para que o sangue dele cure a gente dessas bestialidades e ver o ser humano nessa podridão, como que ele não vai ficar? Então, não tem como ele falar, ele vir para Luiz e falar, ai, tá tudo muito lindo, maravilhoso. Não tá bonito. Jesus não vai falar mentira, não tá bonito, não tá. É a visão que ele tem dos seres humanos. Se os próprios seres humanos vissem a sua alma, ia ver esse monte de bicho. Bicho. Tô virando bicho, meu Deus, eu tô virando bicho. Eu sou um bicho. Ah, Senhor, como te vejo zangado, zangado. Jesus está zangado. Tá vendo que esse ira é dentro de nós? Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu. Olha pra você ver, gente, a pessoa vê Jesus nessa situação. É, realmente, não tem como não ficar bravo, né? Então, ou então, quero sair deste estado. Olha pra você ver que perigo. Olha aí pra você ver. A Luísa não tá vivendo pra ela. Jesus não tá aparecendo ali pros dois ficar lindo, maravilhoso, namorando-se, não, né? Não é. Você acha que ele vem à toa pra alma pra ficar brincando de casinha?
Pra ficar batendo papo e ficar, ai, como você é linda, e ela, como você é lindo, Jesus, como nós somos lindos juntos. Não, gente, ele vem com finalidade, entende? Nós não estamos aqui para nós, para Jesus vir nos consolar. Nós estamos aqui por ele, para preocupar com as causas dele, e as causas dele são nossa, a briga dele é nossa briga. Então, então é as besteiras, né? Tu queres tocar os dois extremos. Ou que não faça nada, ou que tu queres ver. Olha pra você ver duas coisas ridículas que ela tá querendo, que não tem como pedir. Não tem como falar pra Jesus não mandar a justiça, porque isso seria a mesma coisa que piorar a situação. E também não tem como ela ir embora. É tipo assim, ó, Jesus, não tô te dando opção. Faça duas coisas. Ela tá pedindo duas coisas que não se pode fazer, que ela tá indo totalmente contra ele. Ele falou, não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte? Gente, parece pouco, mas isso aqui, para conseguir algo nesse tamanho, é muito sacrifício, não é fácil. Em direção, o homem tava merecendo ser incinerado. Não ter nada de misericórdia, sinceramente. Conseguir o perdão em parte já é muita coisa, mas isso aí é grandíssimo. Crês tu que o Corato seja melhor do que e que menos me ofende? E o fato de eu ter perdoado em parte em comparação com as outras cidades é coisa de nada? Pra você ver? Por isso conforta-te e acalma-te, enquanto eu me ocupo em castigar as nações. Tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos. Aqui, interessante que ele falou que, né? E o fato de eu ter perdoado em parte, em comparação com as outras cidades, é coisa de nada? Será que se foi perdoado em parte é porque poderia ser muito pior do que os outros lugares? Então precisou ser perdoado em parte? É. Por isso, conforta-te e acalma-te enquanto eu me ocupo em castigar as nações. Tu me acompanhas com teus suspiros e com os teus sofrimentos. E até para acompanhar com os sofrimentos, né? Com o estado que ela está vivendo. Pedido para que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Tá vendo? Mas não é para ela pedir para aplacar a ira, né? Para ele não castigar, né? É para ela pedir que eles se convertam através disso. Que dê frutos, o que, né? Essa justiça toda agindo. Que dê frutos de conversão para os povos. Então é muito importante, né? Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 21 de outubro de 1899. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem, causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação, sentia-me cansada e sem forças, ainda que ia oferecendo estas mesmas penas, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para atestar-te meu amor e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, friezas que sinto, tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações por mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício da boa vontade, quando se te oferece o que se pode sem reserva alguma, mas vem porque não posso mais. Muitas vezes me vinha a tentação de me conformar à justiça, e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma. Porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse,
o obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada para não ter-me descontente? Mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não consentia. Enquanto me encontrava entre estas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Meu Deus. Depois disso vi meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e irado com as nações, que dava terror. Eu, súbito, comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse: Meu Deus, Jesus está muito sofrido, né? Muito bravo. Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. E eu, Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu. Ai, Jesus, meu Deus, ela é terrível. Ela, assim, é complicado, né, o jeito que ela fala. Ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas? E ele, falando-me sério, tanto que me sentia aterrada, disse-me: é muito complicado, né? Que ela quer livrar as pessoas dos castigos, mas Jesus está mostrando quão terrível as pessoas estão, quantas ofensas. Jesus está mostrando assim, ó, olha a situação do homem, o que que virou. Uma besta rugindo ferozmente com seus sentidos. E que formou ídolos, né? Os bens terrenos são ídolos. As pessoas trocam tudo, colocam tudo no lugar de Deus. Dinheiro, poder, um monte de coisa no lugar de Deus. E aí eu vou castigar. Ele castiga para poder salvar a alma deles, né? Dessas pessoas. E aí ela fica rezando, oferecendo. Aí o que eu entendi assim, ela fica rezando, pedindo para Jesus livrar as pessoas dos castigos. Que ela fala assim, né? O que ela fala? Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, eu uso o santíssimo dos teus santíssimos sentidos que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. Aí ela oferece para fazer a reparação, mas ela também pensa assim: eu vou reparar para poder Jesus ficar aplacado e não castigar as pessoas. Então, a oração dela tinha também essa intenção, né, de aplacar a justiça e as pessoas se livrar dos castigos, mas Jesus estava muito bravo e ele não queria ser aplacado, né? Ele queria dar curso à justiça. E ela não queria de jeito nenhum aceitar isso, né? Mas a gente daí, né, não aceita a justiça, não se conforma com a justiça. Aí Jesus fala: mas você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir.
Aí ela fala: Ah, Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigo, eu quero ir para o céu. Ou então quero sair deste estado. Então ela só pensa assim: ah, se não é para fazer a minha vontade, eu não quero ficar aqui mais. Eu quero. Se o Senhor não quer ser aplacado, não quer, eu não vou me conformar com a justiça, não vou. Não vou me conformar com a justiça de jeito nenhum. Então, se o Senhor quer continuar mandando castigo, tipo, eu não quero mais nada, então. Eu quero ir para o céu, não quero ficar aqui na terra mais. Ou então eu quero sair deste estado. Meu Deus, olha o que ela falou. Quero sair do estado que ele mesmo colocou ela, né? E que ela aceitou livremente. Ou então eu quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais oferecer vítima para livrar as pessoas? Aí ele falou: Tu queres tocar os dois extremos. Ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Né? Que ela falou assim: Eu quero ir para o céu, ou então quero sair deste estado. Ela quer 8 ou 80, né? Ou, não, ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Ou você ou quer sair do estado de vítima, ou quer vir para o céu. Não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte? Crês tu que Corato seja o melhor e o que menos me ofende? E o fato de o ter perdoado em parte em comparação com as outras cidades é coisa de nada? Ela falou assim, né? Esse estado, meu estado de vítima não adianta nada. Não adianta nada, não adianta nada. De que adianta eu estar nesse estado de vítima se eu não posso livrar as pessoas? E ele falou, e o que eu fiz por Corato? E o que eu fiz que as nações foram perdoadas em parte? Isso não é nada, né? O seu estado não é nada? Você acha que é um nada eu ter perdoado em parte as nações? E ter perdoado em parte em comparação com outras cidades é coisa de nada? E o fato de eu ter perdoado em parte em comparação com outras cidades é coisa de nada? Por isso, conforta-te e acalma-te. E enquanto eu me ocupo em castigar as nações, tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então ela tem que entender isso, né? E aí fica essa luta, né? Para ela entender, ela não entende. Ela fica ainda muito tempo nessa luta com a justiça, né? Em muitos trechos ela com essa luta com a justiça que não conforma de jeito nenhum. E Jesus falando que tem que mandar e convencendo ela, né, que tem que mandar os castigos. Que ele também, como vítima, ele fala em outros trechos, ele também como vítima não livrou a humanidade dos sofrimentos aqui nessa terra e que os, o, a oferta dele é para livrar dos castigos eternos, do castigo eterno, mas livrar todo mundo, a humanidade, só pecando, 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 ofendendo a Deus, colocando um monte de coisa no lugar de Deus. E aí não vai ter nenhuma consequência com isso? Como? Não tem como. A humanidade sofre a consequência de seus próprios atos. E aí, se Deus não, tipo, não vai ter nenhum castigo, a pessoa continua pecando, 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 colocando tudo no lugar de Deus e não tem nenhum castigo, nenhuma consequência. Onde que vai parar isso, né? Como que a pessoa vai se converter? Aí ele fala para ela, é, enquanto eu castigo, reza. Reza para que esses mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos, para a pessoa se acordar para a vida, né? E se converter. Então, deixa eu voltar aqui que ele falou. É, então, ele falou assim, né? À medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Eu lembrei de um texto que eu estava lendo hoje,
que ele falou que para quem vive na divina vontade, a pessoa não tem, é como se fosse assim, que quem vive na vontade divina, em tudo vê Deus, vê a vontade divina. Na água que bebe, no ar que respira, no sol, em tudo, tudo, em coisas naturais, tudo, no que é natural na criação. A gente vê a vontade divina ali. Então, tudo é espiritual, tudo é vontade de Deus, tudo é Deus. Então, tudo é Deus, você coloca Deus como centro. E assim, quando a pessoa coloca Deus como centro, ela vê Deus em tudo. Deus não precisa privar a pessoa dos bens terrenos, dos bens, de tudo, porque não precisa privar, porque a pessoa não vai colocar as coisas no lugar dele. Então, não tem problema, tipo assim. Mas que quem não vive na vontade divina, quem vive na vontade humana, não vê a vontade divina em tudo, não vê Deus em tudo e coloca as coisas no lugar de Deus. E aí, para poder salvar a alma da pessoa, para não é, para ela não cair nesse erro, né, de colocar tudo no lugar de Deus, ele priva muito as almas das coisas. A pessoa fica privada de tudo, porque se ela tiver alguma coisa, ela coloca no lugar de Deus. Mais ou menos assim que ele estava falando. Então, as pessoas colocam todos os bens, tudo que tudo que tem na terra, né, toda a criação foi feita para a gente ver Deus nisso, para servir de santificação, para você ver ali o amor de Deus, para você ver a vontade de Deus. A criação é como se fosse só um véu que, que, que cobre ali a vontade divina. Só que o homem não vê Deus, só vê as coisas, só vê as riquezas, não vê Deus. E aí coloca isso no lugar de Deus, né? E aí ele tem que privar a pessoa para poder ela não, né, tipo, não continuar desse jeito. Aí ele fala, eu destruí as pessoas e as riquezas junto com elas. Depois disso vi meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido, irado com as nações, que dava terror. Eu súbito comecei a dizer-lhe, Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse: Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram como aqueles rugidos das bestas ferozes. Assim, a pessoa tão assim enlouquecida pelas coisas, né? Como se fosse uma fera, enlouquecida, os sentidos enlouquecidos, que com seu rugido afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. Meu Deus. Ah, Senhor, como te vejo zangado, se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu, ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso me oferecer vítima para livrar as pessoas? Ela fala, não serve para nada, né? Aí foi quando ele falou, tu queres tocar com os dois extremos, ou que não faça nada, ou tu queres ir. Então, o que é o estado dela, né, ela falou, não serve para nada, mas ele falou, não te contenta com que as nações sejam perdoadas em parte? E pedindo e falando para ela, reza para que esses mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então, a gente reza isso, fica rezando assim, né? Seja feita a vontade de Deus e que esses mesmos sofrimentos, os castigos, sirvam para a conversão das pessoas. Que nesse momento do sofrimento a pessoa pare para refletir nesse caminho que ela está seguindo. Na hora da dor, do sofrimento, ela
ela tenha esse, esse arrependimento, né? Faça uma reflexão e se arrependa do que está fazendo. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.